la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan, eu vi que tu tá tomando uma coisinha aí. O que tu tá tomando? O que volta e meia eu tô tomando aqui, né? Aquele mate amargo, amigo. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas você que está me ouvindo, que eventualmente goste do mate no estilo uruguaio, né, com aquela erva um pouquinho mais amarga, mais forte, mas que você também não aguenta o tranco de algumas ervas assassinas que às vezes eles produzem. Aquela canária, por exemplo, ela me mata, né? Eu gosto de uma, vamos ver se é a mesma, Aí, não. Aí que eu vou falar é, a canária normal, para mim, ela é intancável. Mas aí eu descobri que existe a canária serena, que ela fica no meio termo, assim, né? Ela fica no meio termo, então ela é das fortinhas, mas não chega agredindo tanto, assim. Eu sou grande fã da erva mate Baldo. Baldo, está ouvindo? Manda umas ervas aqui pra mim, por favor. Pô, mas o Baldo, depois que virou do Messi, né, cara? Aí, Porra, eu sou muito fã, cara. Aí muito ficou fã. outra história. Imagina, Messi vira casacas, cara. Mas, Gabriel Divan, eu vi que tu tava tomando aí um Chimas, e daí sabe o que eu lembrei, cara? O quê? Que tu pode ganhar uma garrafa térmica, Gabriel Divan. Não diga! Mas é uma garrafa, assim, é uma marca já gabaritada, é uma marca tecnológica, assim, é isso que eu entendi? Exatamente, cara, que eu tava olhando aqui as promoções da Insider, Gabriel Divan, e tu pode ganhar uma garrafa térmica. Compras acima de R$799, ganha uma garrafa térmica lindaça. Não, e tá na moda, né, cara? Garrafinha, garrafa térmica, lave suas garrafas, inclusive, né? Isso. Eu achava que aquelas de vidro da marca esquisita, aquela da água mineral de R$30, era imune a esse problema, até que esses dias eu percebi que eu tinha que ter lavado ela e era tarde demais. Mas você tem uma outra garrafa, né? Da Insider não é assim, meu querido. Essa aí o cara abre, né? Ela é estilosa, tem toda uma ginga ali. Não, tá brincando, velho, tá brincando. A garrafa da Insider era o que faltava, né? O cara já usa... É de brinde. Não, o cara já usa a calça, né? Future Form, né? O cara já vende o cara já vende camisa tech t-shirt, né? Aí tá ali a mina de wingsuit. O que faltava? Olha lá, a garrafa térmica, é óbvio, né, cara? Então, olha só, cara, deixar aquele aviso pros nossos amigos, nossas amigas que estão nos ouvindo aí, tem muita promoção agora até o dia 31 de agosto, cara. Tem frete grátis acima de R$399, tem garrafa térmica de brinde acima de R$799, tem descontaço, né, com o cupom ViraCasacas, com o desconto da Insider. É coisa assim, ó, Divan, se tu comprar kit, chega a 36%, até 36%. Meu Deus do céu, tá na hora de aproveitar, usar o cupom ViraCasacas. Você que tá nos ouvindo aí essa semana, estamos lançando aí o episódio, até o final da semana, corre lá, os descontões estão na área, cupom ViraCasacas, tudo grande, tudo junto, caixa alta, e aí você vai ver a magia, né, dos acúmulos dos descontos, né, de desconto para a primeira compra. Cara, quem tá ouvindo ViraCasacas aqui não tá na primeira compra, né, mas vai lá, né, tem alguém que tá conhecendo a gente agora, bem-vindos, bem-vindes, né, e tá fazendo talvez a primeira compra agora, então também, né, sinta-se à vontade aí, desconto é o que não falta, é cupom ViraCasacas na cabeça e tecnologia, inteligência, garrafa térmica, tudo junto com você. Pô, tudo junto, cara. E a Cássio Augusto. Tá aí, tem livro lançando, cara. Aqui, velho. O Vira Casacas é isso aí, cara. É esse hub incrível de coisas, né, que estão acontecendo aí das melhores possíveis. É por isso que a gente sempre diz: reposta, compartilha, divulga, marca, vai lá mostrar para as pessoas, vai sugerir o que você acha bom, o que você gosta, o que traz para você conteúdo inteligente, com informação, né, com muita coisa para refletir. Dá um tempinho naquela mania de repostar as desgraças lá para mostrar para todo mundo que todo mundo já viu, porque todo mundo repostou. Ora bolas. E também, é claro, né, você divulga a palavra
do Vira Casacas, você usa o cupom Vira Casacas e você pode contribuir financeiramente pro Vira Casacas, porque Gabriel Divan tem que trocar de microfone, gente, vamos ajudar, por favor. Entra lá, ó, apoia.se/viracasacas, orelo.cc/viracasacas, ou a forma mais fácil, mais tranquila, que é você pegar o seu celular agora, entrar no aplicativo do seu banco e mandar um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. 5 pilinhas por mês. Pix recorrente, 5 pilas. Nem sente, nem dá, né, estrago na tua conta, nem nada. E nos ajuda pra caramba. Vamos lá, galera. Por favor, por favorzinho. Tá louco, cara. É isso aí. Colabore com os projetos que você gosta, com aqueles que te acompanham, que não te deixam na mão, e com aqueles que têm o peso da tradição, né? A gente não é aqui da facção tradicionalista, né? Mas a gente é obrigado a dizer, o teste do tempo mostrou, Felipe Abal, que o Vira Casacas tá aí, meu, e não tem conversa, não tem conversa. Estamos aí com quase 500 edições de programas regulares, estamos com quase 10 anos de estrada, isso quer dizer alguma coisa? Sim, nós estamos aqui com você, estaremos em mais uma eleição com você, né? Quando é importante ter alguém com a gente, né? Então vamos lá, apoia o Vira Casacas aí, R$5 mensais, a gente sugere para não doer no bolso de ninguém e ser quase irrisório. Mas aí alguém vai dizer, eu quero apoiar com 32, também pode. Pode. Só não apoia com 22, apoia com 23. Não, proibido. 23. Proibido. 22 não concorre a nada. 23 é Jordan. 22 não concorre a prêmio. 23 é LeBron. Vamos lá. Vamos pro episódio. Gabriel Divan! E aí, meu amigo, como é que estamos? Olha, na verdade nós já estamos, né? Porque quando aparece essa fera aqui, tem uns 10 minutos de conversa fiada, mais uns 14 de análises futebolísticas, né? É assim que estamos aí. Então, o atleta já entra aquecido em campo, né? Porque a gente já vem conversando. Eu acho que tu poderia começar a botar a gravação aí sem avisar, inclusive, né? Pra já... É tipo aquela volta da... Não tem aquela coisa do aquecimento dos pneus que tem que fazer antes, né? Tá, tipo pode isso. ser. Pode ser. O fato é que ele disse que ia voltar logo esses tempos e voltou logo. Não, e mais, eu vou adicionar aqui, né, cara? Porque teve episódio não há muito tempo atrás, então mais recente, teve banca, né, os três juntos fazendo banca. Teve banca, é verdade. E daí, durante a banca, que chega e diz o seguinte, inclusive tem um negocinho aí, né, tem um livrinho meu que está saindo, diga, então, vai voltar, então, né, vamos gravar também. A gente podia ter gravado até a banca. Teria ficado legal também. Podia até transmitir a banca de uma vez, como se fosse um episódio, aí a gente tira uma semana de folga. Coitada das pessoas, Divan, tá louco. Ia ser, é uma ideia diferente, o pó de banca ali, né? Pode bancar. Bancast, mas aí não ia ser muito bom, porque eu não sei a experiência de vocês, mas é engraçado que eu fui formado numa tradição de bancas treta. E, na verdade, eu não gosto, assim, tipo, eu acho muito chato alguém que vai numa banca pra, tipo, ficar se crescendo no trabalho dos outros. Mas, como espectador, era muito mais legal ver alguém tomando cacete do que recebendo elogio numa banca. Falando em tomando cacete, ele já entrou aí com tudo na conversa. Cássio Augusto, tá aí. Sou eu mesmo, e aí? De novo. Agora ele não para mais, agora já tá enjoado o negócio aqui, né? Não tem mais essa coisa. Quanto tempo? Não, agora assim, ó, agora dá um tempo, né? Vocês vão dizer que é mentira, dirão que é fake news, mas é a mais pura verdade. Hoje de manhã eu tava dando aula, e eu dou aula para um curso de Relações Internacionais, e tinha um aluno externo do curso de Direito. E eu estava naquele primeiro dia de aula, e aí, porque como é primeiro ano, fica, e aí, por que você veio fazer RI? Aí tem sempre uma piada, né, que Relações Internacionais é uma espécie de administração cult, entendeu? Então o cara não sabe o que ele vai fazer, ele faz Relações Internacionais, que é igual fazer ADM, mas é um pouco mais erudito. E o cara em questão, que agora eu não vou lembrar o nome, era do curso de Direito, e disse assim, não, eu vim aqui ver sua aula porque eu escutei um vira-casaca seu, eu juro pra você, cara, eu vou ter que perguntar o nome do cara na semana que vem pra falar pra vocês. Pô, veja quem que é, a gente manda um salve, né, Gabriel Divan, olha ali, pois é, eu falei, não é possível, é um bom sinal. Aí estamos aqui de volta, agradecer a generosidade de vocês, de me receber, pra eu falar um pouquinho do livro. A gente estava aqui antes
confabulando sobre o futuro do futebol brasileiro e eu declarando minha simpatia, digamos assim, pelo Grêmio Porto Alegrense Futebol Club. É assim o nome do Grêmio inteiro? É quase isso. Quase. Ou é Futebol Club Grêmio? Grêmio Futebol Porto Alegrense. Futebol Dizem que canoense, daí eu não sei já. Daí já é Não, outra não, coisa. É uma segundo questão meu de pai- fronteiras. O meu pai manda aquela sem graça, assim, de que o time não tem nome, né? Ou ele se chama Associação, né? Porque é Grêmio, né? Seu pai é colorado, né? Meu pai é colorado, E o que te levou a ser gremista? Vamos fazer uma análise de Gabriel Divan, assim, né? O que né? aconteceu, Gabriel Divan? Tem, né? tem cara, um fundo olha- psicanalítico aí. Não, olha qualquer revistinha e qualquer desenho animado, meu, né? Azul é a cor do bem e vermelho é a cor do mal, meu, né? Isso aí já começa por aí, né? Mas... É mesmo? O Lenin, assim? tipo isso, Lenin, Tá bom. Não, e outra... As 10 métodos do poder. Não, aí eu vou perguntar assim, ó, em quem vocês votariam nos Estados Unidos? Bom, tô brincando. Mas vamos ficar com o Gil. Não. Tu vai perguntar pro Acácio Augusto, em quem você votaria, Acácio Augusto? Não, ó. Vamos parar com o assunto do futebol aí, vamos A começar... gente aprendeu na Copa que esse negócio de ficar politizando pra quem você vai torcer, tá tudo errado. Não dá. É porque são duas coisas diferentes. É óbvio que futebol e política se misturam. A gente não é dessa corja que fala o contrário. Mas, ao mesmo tempo, você não acompanha o futebol com as mesmas lentes, entendeu? Cara, o que eu ouvi de bobagem sobre a Argentina, eu torcer pra Argentina, mas eu devia torcer pra Argentina, não, eu não devia torcer pra Argentina. E eu falava assim, cara, eu só quero o Olise no Palmeiras, é possível? Dia 7 do meu time. Não, mas, Tirar assim, ele do Bayern de Munique. Nunca vai haver resposta melhor que a do Gilberto Gil, né? Porque o Gil diz que ele simpatiza com os tricolores, né? Ele é do Bahia, do Fluminense, do Grêmio. Aí perguntaram pra ele um dia no Olímpico, ele assistiu um jogo e perguntaram: ô Gil, mas tu gosta do Grêmio, por quê? O Gil naquela época, né, tava meio inspirado, né? Ele tava naquele estágio assim, né? De um jeito meio diferente, assim. Aí ele pegou e disse assim, ele falou assim, é porque é o seguinte, ó, o céu é azul, a nuvem é branca e eu sou preto. Louco, eu não sabia. Essa é uma grande resposta. Mas a gente, infelizmente, ou felizmente, não veio aqui para ficar falando de futebol, até porque senão o Acácio ia ficar só, né, listando os títulos recentes, né, da gestão Leila, do Palmeiras, e aí ia durar 52 minutos o programa. Registre-se que eu odeio a Leila, tá? Eu odeio a Leila. E tenho sentimentos ambíguos em relação ao Abel. Eu gosto e desgosto. Bom, o homem que tem um avião, ele vai falar aqui sobre outra coisa, Felipe Abel. Ele vai falar sobre outra coisa. Acácio Augusto, vamos falar sobre o seu livro, agora sim, vamos voltar para a parte, né, mais leve, vamos falar sobre política, porque futebol é muito pesado aqui pra gente, né? E assim, eu recebi o boneco aqui, do Revolta e Antipolítica. Então, agora eu vou te dar uns minutinhos para falar um pouquinho a respeito dele, e depois a gente entra pro conteúdo. Que boneco ele? Eu achei que era boneco do Homem-Aranha, boneco do Homem-Aranha. O Homem-Aranha que é vermelho? Vermelho e azul. E azul. Não, mas às vezes ele é preto também, cuidado. É verdade. Pois é. Boa época. Essas coisas agora não valem mais nada. Não, então, o livro é o seguinte. Cara, assim, eu sou um péssimo... Como que eu posso falar? Assim, por exemplo, a minha tese de doutorado faz, mais de 10 anos que um amigo que tem uma editora fala, ele leu, fez várias correções, falou, mexe aí pra gente publicar, eu nunca mexi. Então, assim, eu tenho uma coisa com o texto, assim, de escrever muito em cima dos acontecimentos, muito se eu acho que eu tenho que escrever, eu não sou uma pessoa de alta produtividade, assim, e tal. E aí, assim, né, acontece uma coisa aqui, eu solto um texto, acontece um negócio ali, eu solto um texto e tal, um ou outro a gente faz meio para cumprir tabela do ponto de vista profissional, e aí um amigo que tem uma pequena editora, o Lou, que tem essa editora que chama Crocodilo, que é uma referência direta ao Clara Crocodilo do Arrigo Barnabé, né, a vanguarda paulista, falou, não, vou juntar uns textos seus, que eu acho que tem coerência aí, ele é doutor em arquitetura também, e é designer, tá? Por isso que ele tem essa editora, e a gente lança. Eu falei, tá bom, se você juntar, se você fizer esse trabalho, eu prometo que dessa vez eu vou em cima.
Aí ele fez, cara, acho que no final de 2024, aí ficava enrolando aqui, ó. Ele enrolou aqui no meu computador no tempão, até que eu mexi. Falei com Camila, que é minha amiga lá do Rio, a Camila Jordan, ela generosamente escreveu o prefácio. Falei com os amigos da Facção Fictícia, que é um grupo anônimo aí, eles escreveram uma coisa que eu tinha pedido inicialmente, uma orelha, alguma coisa assim, mas ficou tão longo que ficou como um pós-fácil. E a orelha é um amigo remista, inclusive, torcedor do Remo, lá do Belém do Pará, o Nilson Oliveira, que é um escritor que é amigo há muito tempo, é um cara que também vem da cena punk lá do norte de São Paulo. E aí são textinhos mais ou menos ali entre 2013, 2014 e agora, 2023, 2024, no qual eu vou desenvolvendo algumas hipóteses que foram melhor trabalhadas na minha tese de doutorado, especialmente em torno da ideia de que a antipolítica seria a manifestação radical do anarquismo contemporâneo, né? Meu doutorado foi sobre anarquismo contemporâneo, partiu, no primeiro momento era meio sobre uma produção contemporânea, intelectual do anarquismo, eu vi que não ia funcionar, peguei a partir dos movimentos, tendo como marco o movimento antiglobalização ali do final dos anos 90, e terminei com uma espécie de estudo de caso na época, eu defendi o doutorado em 2013, das revoltas na Grécia, em Atenas. E aí, esses textos que estão aqui, eles vão em torno digamos assim, dessas temáticas que perpassam isso que é o anarquismo contemporâneo, que é a antipolítica, essa recusa. E é importante dizer, uma diferença entre, não é uma negação da política, uma recusa da política, e não é uma coisa apolítica, é frontalmente antipolítica, no sentido de entender a política como essa tecnologia moderna de governo de uns sobre os outros, né? Isso dá uma grande polêmica, enfim, porque o termo antipolítica também foi usado para outras designações. Então aí tem o texto justamente sobre democracia e segurança, que é o que eu acabo trabalhando mais como temática de pesquisa, uma reflexão sobre os anarquistas hoje, um breve texto que um pouco define essa antipolítica dos anarquistas, um ensaio mais recente que eu fiz para os 10 anos de junho de 2013, a antipolítica no Bakunin, que é, junto com o Joseph de Jacques, os dois caras que mais usaram essa palavra no século XIX. Eu explico um pouco isso no texto. Eu recuperei uma entrevista antiga sobre junho, onde a jornalista, na época da Caros Amigos, pedia para eu traçar um paralelo com a greve de 17, um texto sobre a Revolução Espanhola, um texto sobre essa ideia do fascismo hoje, né, se o que a gente está vivendo seria um novo fascismo ou não, que saiu originalmente numa cult, e por fim essa proposição de abolição da polícia que também estourou. O último texto é cronologicamente o texto mais recente, porque é muito em cima de tudo que detonou depois da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Então eu chamo ele de mixtape, assim, sabe? Mixtape, tipo, ele não é um álbum, ele não foi pensado como um álbum, mas é um monte de single que ficou solto por aí, eu juntei e virou uma mixtape sobre antipolítica e revolta, que, na minha concepção, é como se manifesta o anarquismo contemporâneo e, por isso, diferente a gente poderia chamar de anarquismo clássico. Gabriel, se me permite, eu queria começar exatamente, Acácio, por te pedir para explorar melhor essa questão da antipolítica, porque como tu mesmo disse, né, o negócio da antipolítica, que vira, né, ali na tua concepção, exatamente a ideia do apolítico, né, nem esquerda, nem direita, eu sou contra a corrupção, nem isso, nem aquilo, sem bandeira, né, lembra lá dos protestos, sem bandeira, sem partido, né, todo esse tipo de coisa. A pessoa traumatizada que vê isso, ali, né, que vê ali o antipolítica, assim, o cara diz, pô, tá aqui, MBL, né, que agora tá com aquela bandeira maravilhosa de uma onça praticando felação, né. Fala aí um pouquinho mais para nós, o que tu considera essa antipolítica, então, neste contexto e não, né, neste diferente do apolítico, que é o famoso cara, né, do nem esquerda, nem direita, obviamente. Então, tem relação e não tem com isso, né, eu vou dar um passo antes para depois chegar especificamente na sua pergunta. É assim, tipo, eu não queria ser o chato da teoria política aqui e tal, mas eu vejo que uma certa ciência política liberal
gastou errado a designação de antipolítica. Porque, por exemplo, eu não posso chamar uma força política que conseguiu eleger um presidente, como o bolsonarismo no Brasil, de uma força antipolítica. Se uma coisa que ela não é antipolítica. Pelo contrário, ela trabalha politicamente, inclusive, para realizar pautas, inclusive ela trabalha politicamente para existir para além da sua política eleitoral, que é o que a gente tem visto. Que, por exemplo, muita gente chamou o Trump de 16 de antipolítica. Ele tanto era um político, e acho que também essa ideia de tomá-lo como uma espécie de idiota, ou de um político não habilidoso, que muitas vezes faz com que se chame isso de política, porque por algum motivo, sei lá, que a gente poderia atribuir a coitada da Hannah Arendt, mas a culpa não é dela. As pessoas associam a política a algum tipo de qualidade, como se política fosse do bem, antipolítica fosse do mal. De qualquer maneira, aquele Trump de 2016, ele tanto provou que ele não era antipolítico, que ele conseguiu se organizar fora do governo e voltar para o governo. Então, primeiro assim, é um debate que eu nunca quis fazer, eu tenho um pouco de preguiça, de polêmica, e agora cada vez mais, entendeu? Tipo, isso é uma coisa que eu nunca faria na minha vida, esse formato que viralizou agora, um contra não sei, mas nem fudendo que ia fazer aquilo. Próximo episódio é a Cássio Augusto contra 30 ANCAPs. Não, eu só faço isso presencialmente, para eu poder levantar e sair na porrada. Porque, é muito... Porque assim, sem brincadeira, né, cara? O Deleuze, eu acho que escreveu sobre isso. É a melhor maneira de você consolidar posições, entendeu? Então, quando o cara vai para polemizar contra alguém que é contra ele, seguramente esse cara e esse alguém vão sair mais convictos do que eles chegaram em relação ao que eles queriam. Que é diferente da conversação, quando você tem um ou dois pontos que são comuns e outros que não são, vocês podem inclusive continuar divergindo dos outros e a conversa acontece. Mas enfim, o que eu ia dizer eu nunca quis comprar isso publicamente, mas assim, é muito impreciso todo mundo que chamou Trump, Bolsonaro, enfim, na Hungria, o mesmo Modi na Índia. Em algum momento, se eu não me engano, uma das que eu mais li que usava esse termo foi justamente a Wendy Brown, que é alguém que eu gosto muito, mas que de repente começou a chamar o fascismo, e esse fascismo contemporâneo, de antipolítica. Isso pegou tanto que eu não sei se vocês assistiram, é maravilhoso, eu recomendo fortemente. Da última vez que eu vi, depois eu falei, eu devia ter recomendado isso na dica final, que é aquela série sobre o Mussolini que tava passando. Maravilhoso. E em algum momento ele fala que ele é antipolítica também, né? Uhum. Por quê? Essa ideia de antipolítica, ela só funciona dentro de uma cabeça liberal que vê a política como o único espaço do dissenso, o único espaço da decisão, e, portanto, os fascistas, ao suprimirem isso, seriam antipolítica. Só que o que eu defendo é, então, primeiro, não, eles estão fazendo política o tempo todo, e chamar eles de antipolítica é ignorar como eles fazem política, e aqui eu estou falando de política mesmo, política institucional, política eleitoral, ocupação de cargo, vou recorrer de novo, né? Basta ver o que foi o Trump 1 e o que foi o Trump 2. O Trump 2, ele está sendo ele é menos barulhento e mais letal do que foi o Trump 1. Por quê? Porque a experiência política formou quadro de ocupação dentro do Estado. Tipo, isso aí desde o Max Weber, todo mundo sabe que é assim que funciona. Bom, então, primeiro é isso, assim, antipolítica, e eu nunca escrevi nem polemizei sobre isso, não tem absolutamente nada a ver com direita, extrema-direita ou fascismo, e acho que inclusive eles se apoderam disso. Ou, como fazem assim alguns cientistas políticos liberais, designam o fascismo como antipolítica, no meu ponto de vista, de uma forma teoricamente equivocada, já que eles fazem efetivamente política. Segunda coisa, o termo antipolítica, ele aparece nos escritos, na verdade, nas cartas de um poeta libertário chamado Joseph de Jacques para o Pierre-Joseph Proudhon, como uma espécie de neologismo para designar o que eles faziam enquanto, digamos assim, socialistas libertários, que é como vai aparecer de maneira mais elaborada nos escritos do Bakunin. Porque ele vai dizer assim, olha, existem revoluções políticas, como a do Marx e do Engels, por exemplo. Por que elas eram políticas? Porque eram revoluções que
dependiam da tomada do Estado, então você teria que controlar o Estado politicamente para poder realizar a revolução. E vai argumentar o Bakunin, dentro dessa tradição que vem do Joseph de Jacques e do Proudhon, de que seria uma revolução social e, por isso, antipolítica, no sentido de que a transformação radical não parte de um domínio ou de uma capacidade de controle político, mas dessa transformação radical das relações fora do que é essa política, digamos, posta, moderna. Segunda coisa. Terceira e última coisa, que aí chega especificamente onde eu mobilizo, porque não sou só eu que mobilizo, embora eles mobilizem de forma diferente. Por exemplo, o John Holloway, que escreveu Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, ele tem um outro livrinho que chama Fissurar o Capitalismo, onde ele fala da necessidade de uma antipolítica, né? de uma luta social, transformação que recusa a política. Mas ele fala numa chave mais de uma herança da teoria crítica, principalmente da primeira fase da escola de Frankfurt e tal, mas ele também lembra isso. O Saul Newman, que é um ensaísta inglês, tal, acho que ele é do King's College, também que junta as análises do Lacan com o anarquismo clássico do Bakunin e as contribuições do Foucault, do Deleuze, enfim, do Derrida, ele também vai falar, ele tem uma formulação que eu acho bem interessante, né? Ele vai dizer que a antipolítica é a política dos anarquistas, né? Tipo, é bem lacaniano, né, essa definição. A antipolítica é a política dos anarquistas. E eu, mais moderna, assim, mais no debate com esses caras, digo assim, não, se eu entender a política não como uma atividade especial e superior humana, quer dizer, se eu entender a política fora da tradição aristotélica, né, de que o homem é um animal político, e sim como uma produção, e aí eu sou bizarramente Foucaultiano mesmo, né, como uma produção especificamente da modernidade, onde um conjunto de saberes se amálgamam para conseguir governar a sociedade, o anarquismo só pode ser antipolítico. E aí eu volto para o Proudhon, quando ele diz lá, no Memória de um Revolucionário, de que a nossa questão, né, ele vai dizer assim, não se trata de saber de como seremos melhor governados, mas se trata de saber de como seremos mais livres. E aí, assim, aí eu abro uma discussão que, por preguiça, eu às vezes não continuo, poderia, talvez o livro me ajude a fazer isso, que é pensar totalmente fora de uma certa tradição moderna, eurocêntrica da política, no qual o anarquismo, que inevitavelmente é essa produção moderna, iluminista, eurocêntrica também, né? Não estou negando isso, mas que pode levar a esse tipo de debate. Por exemplo, muito depois da tese, um outro lugar muito interessante onde eu fui achar essa mesma espécie de recusa da política foi no livrinho do Nego Bispo, Terra Dá, Terra Quero, uma coisa assim, né? Onde ele vai falar exatamente isso, ele vai falar toda a política é colonial. Toda a política tenta realizar essa coisa de uns sobre os outros, ao passo que as relações, inclusive com outros seres viventes, não precisam ser necessariamente relações políticas. Assim, não é o campo que eu trabalho, mas, por exemplo, meu orientador da tese, o Passetti, ele vai desenvolver algo muito parecido quando ele vai falar da amizade, porque ele vai pegar numa certa tradição, inclusive da filosofia ocidental, do Montaigne, do Etienne de la Boétie, e depois do próprio Foucault, e mesmo em alguns escritos do Stirner, que é qual é a dimensão da relação que não é individualista, porque isso também é importante dizer, né? Ao contrário do que se pensa, a ideia de liberdade no anarquismo está muito longe de uma ideia liberal, de um hiperindividualismo, quer dizer, a liberdade só existe em relação. Então, qual é o campo das relações humanas onde a política não entra, onde a política não joga? Justamente no campo da amizade, né? Quer dizer, é entre os amigos que eu não fico calculando se o que eu vou dizer vai ter algum efeito, ou se que é o que a gente acaba fazendo o tempo todo, mesmo sem querer e sem saber, especialmente no contexto de neoliberalismo, que é tentar realizar em quase todas as ações a definição que me parece a mais precisa de governo, né? O que é o governo? O governo é ação sobre ação. É a capacidade que nós temos de fazer com que nossas ações conduzam às ações dos outros. Então, por isso que nós somos governados na escola, nós somos governados no trabalho, nós somos governados em vários âmbitos da vida social, não só
no âmbito político institucional. Então, para fechar, o grande embate é toda uma tradição, por isso que eu brinquei, embora assim, eu tinha mais problemas com ela quando eu era mais novo. Depois, quando eu vi as pessoas falando muita bobagem sobre ela, porque eu acho ela uma grande filósofa, mesmo discordando de várias coisas que ela fala, eu passei a ser mais brando nas minhas críticas, mas existe uma certa tradição meio arendtiana de que, assim, a política seria esse espaço onde a violência estaria suprimida, as diferenças poderiam se realizar, a gente poderia existir na diferença com pluralidade e tal, que eu vejo nisso, por mais radical que possa parecer, não à toa ela era leitora do Henri Thoreau, é ainda do campo do liberalismo moderno, é ainda uma concepção política do liberalismo moderno, por uma antipolítica que seria uma antipolítica libertária. Porque, veja, uma coisa que se abandona também e aí é histórico, não tem como negar, há sim uma antipolítica, digamos, de uma outra tradição socialista, né? Quer dizer, de uma ideia de que seria necessário submeter a política as relações econômicas para que a igualdade fosse realizada, entendeu? Que é um pouco... muita gente que articula a ideia de antipolítica como forma de designar os liberais traz um pouco essa concepção que é da origem do totalitarismo, né? E, mais do que no Origens, é no On Revolution, no Sobre a Revolução, que é, não coincidentemente, o momento que a Hannah Arendt é mais liberal, assim, ela está quase que dando um curso para agradecer que os Estados Unidos a recebeu, né? Louvando a Revolução Estadunidense e tal, parará. E sendo duramente crítica com Proudhon, ela detona o Proudhon nesse livro. Mas é um pouco... Então, assim, a ideia é um pouco essa, ela é mais pretensiosa do que realmente ela aparece, os textos são bem mais simples do que tudo isso que eu falei, mas eu vejo um potencial muito interessante, porque justamente lá em 2013... ficou essa coisa assim, é sem partido, tal, parará. Se eu fosse dizer o que eu penso sobre isso, esses MBL da vida, tal, eles cresceram num terreno que eles venderam como apolítico. E apolítico é diferente de antipolítico, entendeu? Tipo, porque, sim, o apolítico é o que é assim, não se preocupe, não tem ninguém tentando te governar, né? Você só vai realizar a sua autenticidade laranja e preta aí da sua missão, entendeu? Mas isso é diferente de antipolítica nesse sentido, digamos, revolucionário da palavra. E, claro, no século XXI, não mais ligado a um projeto de revolução, de transformação radical da realidade, mas como caracterização dessas revoltas que, vejam, não à toa são acusadas, são aproximadas em vários momentos disso, né? Não falta liberal para dizer que uma reação violenta de um negro violentado pela polícia é autoritária, né? A Maria Chauí falou que os Black Blocs eram fascistas em 2013, em pleno salão nobre da PM do Rio de Janeiro, com o Frederic Gros, que as pessoas esquecem isso. O Frederic Gros, presidente do Instituto Michel Foucault, estava sentadinho do lado dela também. Eu acho que eu falei demais, né? Não, nada disso. Gabriel Divan, diz pra ele que ele não falou demais. Pois eu deixei a torrente, né, andar aí, né, o rio que corre, né, e as margens daquela história toda, até porque o Abal pediu a preferência da primeira pergunta, né, e o Abal é o chefe aqui, né, é a autoridade. Pai fundador, né? Pai fundador. Mas o que eu queria falar vai até um pouco para antes, mas não deixei de complementar também algumas das questões que o Acácio trouxe aqui, porque eu queria retroagir um pouco naquela coisa do Acácio está lançando um livro, né? A gente falava não só de futebol, mas quanto ao fato de que alunos em subsequentes anos e semestres nos provam que a gente está velho e está ficando velho, né? O que não deixa de ser bom, né? Sinal que estamos aí ainda, né? Estamos aí, né? Como é que Já que a gente fala de futebol, como diz o PVC, só há uma maneira de não envelhecer e eu não estou interessado nela, então... realmente, né? Realmente. Pelo menos não por enquanto. Nós três somos professores já velhos, né? Não somos mais o
o irmão maior, nem o tio legal, a gente já tá naquela intermediária, assim, do constrangedor. Daqui uns dias a gente vira velho maneiro, assim, né? Velhinho simpático, né? Nós estamos aí numa faixa mais ou menos Mas anterior. a gente ainda tá no limbo, a gente nem é um velhinho bacana Exato. e nem é mais um adulto jovem, a gente tá num limbo desgraçado. E sabe qual é uma mania de velho, e principalmente professor velho que eu percebo aqui? Nós três acreditamos na instituição lançar um livro, né? E o Acácio falou uma coisa que eu achei legal, a comparação com a mixtape, né? Infelizmente, muito infelizmente, não é todo mundo que vai pegar, né, o tom adequado de uma declaração como essa, até pelo formato que o livro tem, né? Porque eu consigo visualizar direitinho esse como o melhor exemplo. Eu gosto muito quando o Gonzo vai falar dos livros do Fischer, e ele fala como se fossem discos, de fato, e não explica a metáfora, né? O grande sucesso, né? O maior disco da carreira, o Realismo Capitalista. Aí depois tem aquela história, né? Eu diria que o Fantasmas, aquele, é como se fosse o segundo disco estranho depois do mega sucesso, né? É o Inútero, mais ou menos. Aí tem a coletânea de singles. Que é excelente, vamos dizer. Pô, é excelente. Eu acho um disco bom tem pra a caralho. coletânea de singles e outtakes, né? Que eu acho que agora o posto foi assumido pelo Estranho Sinistro, e o disco ao vivo, né? O Desejo Pós-Capitalista. A mixtape do Acácio é uma coisa interessante, até porque vai ter essa cronologia meio pervertida, assim, né? Tanto é que ele diz que o último texto é como se fosse a produção mais recente ou coisa parecida. Eu queria insistir justamente nesse ponto, por quê? Porque essa discussão, Acácio, ela foi, de certa maneira, colonizada, tomada, ela foi ocupada nos últimos tempos por essa grande arena de batalhas e por essa grande troca de tiros e farpas aí muito destrambelhada, que é a internet, que são as redes sociais e tudo mais. E quem muitas vezes está falando sobre esses temas e inclusive usando esses termos como política, antipolítica ou coisa parecida, ou a política que ninguém assume, mas muita gente pratica, né? São pessoas que ou estão nessas redes ou vieram dessas redes. A gente tem que tomar cuidado para não ser mais velho ainda e não ficar simplesmente se colocando na posição de quem cobra que as pessoas vão estudar ou vão ler ou coisa parecida, porque não é a única coisa que tem para fazer e não é a única forma de adquirir conhecimento e de se aprimorar. Agora, que de certa maneira é um pouco triste também, porque... sei lá, sabe, é um livro lançado, é uma proposta que une vários artigos, ainda que com tempos e publicações e momentos, até mesmo do próprio autor, distintos. Mas é uma construção de um trabalho e é uma trajetória e é uma espécie de liga que se dá sobre uma série de opiniões que giram em torno de temas, que é um cacuete de quem pesquisou, de quem uniu uma vivência aqui com uma leitura lá, de quem uniu um curso ministrado aqui com um curso da qual você foi ouvinte ali, que vai, né, reunindo essa solda, né? Não é simplesmente uma coisa do tipo assim, ó, vou sentar aqui e vou contar minhas memórias. E muito menos é uma coisa do tipo, acabei de sair desse laboratório onde fiquei enfurnado por 14 anos e pela primeira vez estou vendo a luz do sol e agora eu vou dizer umas coisas para você. Não. Então, assim, é muito interessante essa questão, porque o cara fala, pô, lancei um livro, né? Eu acho que essa é uma das atitudes que alguém olha hoje em dia e fala assim para você, ok, boomer, né? Como é que fica isso, né? Como é que fica essa questão de tentar colocar esse conhecimento que está num dinamismo muito louco, porque foi mencionado aqui, né, por vocês dois, esse cidadão extremamente infeliz. Eu vi na semana passada agora, nas agendas de campanha que aparecem, né, e é engraçado porque assim, ó, se vai o louquinho lá o partido comunistão, mega comunista, mas bota comunista pra caralho do B. Esse cara nem aparece em pesquisa, em debate, não sei o que. Agora aparece um maluco assim... Curioso, né? Novos nazistas, ANCAPs da teoria da bronha, não sei o que. Esse cara tem a agenda dele. Democráticos, vamos deixar ele falar. Ele aparece no Globo News, aparece... Ele esteve hoje junto com a Associação dos Punheteiros Incels, não sei da onde, sabe? Aí apareceu esse rapaz aí infeliz, e aí ele consegue ter um espaço na TV para dar uma declaração assim, ó. Não, o meu interesse é acabar com a justiça do trabalho, né? Quer dizer, esse tipo de cara, ele brotou desse ambiente onde, né,
o cara não lê nada e o cara vai lá e se informa, né, a partir, né, dos seus fóruns preferidos e dos seus influencers de estimação e dos seus replies favoritos e tudo mais. Eu achei até curioso que tem do ano passado uma foto que ele postou, né, a imagem dos 5 exemplares do 1000 Platôs, dizendo que ia começar a ler, né? Eu não sei exatamente, eu não sei o que ele vai tirar ou tirou disso aí, mas é isso, né, cara? Estamos aí lançando o livro, dando conferência, dando aula, tudo mais, tal, e aí vem um menino lá e diz assim pra você, pô, professor, não tem isso aí tudo em 5 minutos? Ou melhor, alguém vai pedir pro Acácio assim, ô professor, não tem o PDF para eu botar aqui para resumir na IA, tal? Aí vou fazer um podcast artificial com a voz do Acácio, inclusive, que eu filtrei a partir do Vira Casacas, e aí vai ser como o Acácio falando em 5 minutos para mim essa lenga-lenga no ônibus, né? Isso é uma desgraça, né, cara? Puta que pariu. Bom, primeiro assim, antes de qualquer coisa, e talvez respondendo de um jeito muito direto que você me perguntou, cara, eu lanço o livro pra isso aqui, pra te escutar. Tipo, mano, a delícia que é, tipo, você fazer alguma coisa pra alguém que entende o que você fez. Adorei te escutar agora, Divan, entendeu? Tipo, você entendeu tudo. E pra mim, tá excelente, mano. Pô, uma pessoa, um amigo, um motivo pra eu vir aqui falar com você e com a Bal, cara, eu tô nesse nível, assim, de expectativa, entendeu? Tipo, não, que é uma coisa, assim, é engraçado isso, né? Tem um pouco a ver com essa coisa de estar ficando velho também, e eu sempre tive um gosto muito grande, assim, principalmente pelas cartas que o Seneca escreveu pro Lucilo, que é uma grande merda também, que eu tenho vergonha de falar isso, porque, por exemplo, isso é outra coisa que a internet transformou num bagulho de incel, assim, tipo, uma coisa até meio masculinista, os caras ficam lendo Marco Aurélio, esquece que o Marco Aurélio curtia mesmo, era o Trintão lá, o Trincão, né, que era o cara... enfim. Resumindo, eu ainda penso, embora eu entenda que você diz que isso pode soar como boomer, mas que um objeto é capaz de mobilizar, entendeu? Tipo, o objeto, ele produz coisa. Claro, assim, o grosso, a maior parte do mundo é esse lixo aí, entendeu? Que você falou, é esse moleque idiota que quer acabar com a justiça do trabalho, é esse cara que quer jogar na IA. Porque assim, vamos convir, né? O cara que quer jogar na IA e resumir em 5 minutos, ele não me interessa também, entendeu? Tipo, porque ele não entendeu porra nenhuma, entendeu? Eu me sinto o Caetano Veloso no teatro lá da PUC e falo, vocês não estão entendendo merda nenhuma! Porque... Essa é a juventude? Essa é a juventude que quer mudar o país? Então... Não, porque assim, tá vendo? E a gente também já tá usando referências que nós herdamos dos nossos professores e é capaz da galera já nem saber mais, mas tudo bem também. Porque eu acho que assim, o que eu acho poderoso num livro, né? Então é justamente isso que ele é capaz de mobilizar para dentro dele, para fora dele. Então, por exemplo, fazer o livro. Eu tive que falar com Camila leu os textinhos, me mandou um texto. É legal quando uma amiga, as pessoas que... Por exemplo, eu vi agora meio de passagem o jantar que o Rashid fez pro lançamento do disco dele, Cúmulos Limbos, que tá do caralho, assim, eu curto pra caralho o Rashid. Disco bonito, disco longo, tem mais de 1 hora, assim, quem lança disco de mais de 1 hora hoje em dia? E ele termina, é claro que é uma peça de publicidade e tal, a gente sabe de tudo isso, mas ele termina o videozinho dizendo assim, olha, e aí tá lá, tá o Kamal, tá o Emicida, tá, ele termina dizendo assim, tá a Stephanie, tá a Negrali, ele fala assim, cara, quando eu faço música, eu penso nas pessoas que estão aqui. Quem eu gostaria que achasse que a música é legal, tá aqui. Isso pra mim tá ótimo. E talvez a dimensão que a internet não tenha ou não traga junto com ela é justamente essa capacidade de você produzir uma coisa pra alguém, entendeu? Tipo, e acho que o livro traz isso, né? Então, como eu tava dizendo, aí eu vou lá, mando, pra mim é legal, mais do que ter o prefácio no livro, foi legal ler o que a Camila achou dos meus textos. Aí, mesma coisa com o Nilson, mesma coisa com a galera da facção fictícia. Além disso, ele tá todo intercalado por umas imagens que um camarada que é tatuador também, eu sempre esqueço o nome que ele chama, eu não sei se eu posso falar o nome dele, acho que eu posso. O Renato, ele faz umas imagens tal, e uma, inclusive, eu tenho tatuada essa aqui na perna. Quando em Roma, faça como os vândalos, que é
É um vândalo com a cabeça de um soldado romano, assim, eles decapitam. É o que eles gostam de Roma, né? Os caras lá do MBL. Tá. Entendi. É, então, por exemplo, aí teve todo esse trabalho de pensar onde cada imagem ia. Aí tem as imagens das edições insurretas também, que, tipo, por exemplo, a de abertura, que é esse bebê assim, onça aqui. Isso aqui, cara, foi tipo Crianças Livres, foi tipo uma eco bagzinha pequenininha do aniversário de 2 anos do meu filho, entendeu? Então, tipo, e isso também tem a ver com o que eu chamo de antipolítica, entendeu? É as relações que você vai tecendo em torno de fazer algo, e isso é muito, eu sempre adorei no nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho, ele vive desse paradoxo, tipo, dar aula é algo absolutamente solitário e ao mesmo tempo não existe sem relação. Escrever um texto, escrever um livro é algo absolutamente solitário, mas ele não existe sem o que você mesmo falou, Divan. Você não senta e fala assim, vou aqui escrever minhas memórias, ou fiquei aqui no laboratório e agora cheguei a essa conclusão. O texto surge de relações também, né? Então, eu adorei o que você... Eu nem sei se eu respondi, mas assim, eu adorei o seu comentário, justamente porque, assim, talvez, tomara que um menino, uma menina mais nova, que seja um pouco mais sensível, um pouco menos apressado, um pouco menos apressada, ouça isso e veja assim, e isso é bem anticapitalista, né, no sentido quase ontológico, assim, o produto é o de menos, né, o que interessa menos em toda essa coisa é o produto. E o que o capitalismo faz com a gente é justamente sequestrar as nossas relações, entendeu? Porque eu adoro, assim, é engraçado, né, existe uma grande polêmica entre uma certa perspectiva de anarquismo contemporâneo que eu gosto e que eu debato e tal, com, por exemplo, do Graeber, que é um cara mais... Ele é mais refratário a isso que se chama vulgarmente de pós-moderno, entendeu? Ele, inclusive, sustentou uma polêmica com o Viveiro de Castro, tal, parará. Mas, por exemplo, eu adoro os textos dele e acho ele de uma sensibilidade fodida. E no Dívida, ele dá um exemplo que eu acho maravilhoso. Ele fala assim, olha, tanto o capitalismo trabalha para esconder que... Tudo bem, isso é super kropotkiniano e isso tem todos os problemas de uma natureza humana. Mas vamos pular essa parte Foucaultiana, heideggeriana e focar no exemplo. Ele fala assim, o capitalismo tanto faz isso que, assim, quando você está numa oficina e o seu colega de trabalho pede um martelo para você simplesmente entrega o martelo para ele. Você não calcula se isso vai ser um tempo de trabalho que vai... Não, você simplesmente faz, né? E talvez uma das coisas mais cruéis que o neoliberalismo fez com a gente hoje, de novo, né? Eu tô coincidentemente vindo aqui gravar com vocês depois de uma primeira aula de uma turma de primeiro ano. Cara, e o que eu ouvi de tipo, eu não sabia o que eu ia fazer no mercado de trabalho... E, cara, assim, eu acho isso, assim, um massacre tão cruel quanto a morte das pessoas... Tudo bem, alguém vai dizer que eu estou exagerando, mas tudo bem. Mas é tão cruel quanto a morte e violência. Quer dizer, um menino e uma menina de... Eles nasceram em 2007, Divan. 2007. Ninguém pode nascer em 2007. Eu acho muito cruel ele com 18, 19 anos, ele ou ela, ou Elo, enfim, que é um grande sucesso. Isso é a parte que eu amo dessa geração nova de estudantes. Eles são tudo meio queer, assim. É pensar o curso que ele vai fazer em termos de mercado de trabalho. Pô, cara, faz o curso que você tá afim, sei lá, porque você gosta ou porque você odeia, entendeu? Não, eu quero fazer direito porque eu odeio direito, então eu vou aprender tudo do direito e vou acabar com o direito quando eu sair com o meu diploma de direito. E a esperança vã de um livro é um pouco essa, assim, tipo... Eu vou usar uma imagem clichêzaça, assim, mas não consigo sair dela. É lançar a garrafa aí no mar, né, mano? Sei lá, uma hora alguém vai achar ela em algum canto. A gente já também... Essa é a parte boa também de estar ficando velho, né? A gente já não pode ser acusado de que está procurando ser o novo Jean-Paul Sartre ou Vladimir Safat, entendeu? Não, a gente faz porque a gente gosta de fazer, igual você, sei lá quantos anos vocês fazem esse podcast, nunca ficaram ricos, nunca, entendeu? Vocês estão fazendo só porque vocês gostam, viu? Não, e isso é muito foda, entendeu? Tipo, eu acho que isso é uma obrigação que a gente tem como professor, como pesquisador, como velhos. A gente não é tão velho, vai.
É dizer pra eles assim, faça porque você gosta. Eu tô tentando ser o novo Felipe Abal. Por que o novo Felipe Abal? Não entendi. Não, é que o novo Sartre, o novo Safato, tá. o novo... Não, vamos ser alguns outros novos aí. Mas enfim, Abal. Novos baianos. Novos baianos. Novos gaúchos. Os novos gaúchos. Vou passar a palavra pro Abal, não sem lembrar a vocês que é muito difícil o sujeito não achar que 20 anos atrás eram os anos 80 e que quem nasceu no começo dos anos 2000 é uma criança. Mas enfim. É muito difícil, é muito difícil. Vocês trouxeram o sujeitinho aqui, eu fui dar uma olhada nele, só pra constar assim, o Renan Santos, ele tem 42 anos, tá? Pois é. Porra, o cara tem Pelo 2 menos, anos a menos Abal, do que eu pra falar tanta bosta, meu amigo. Porque assim, ó, antes eu quero a fazer um gente não tá parênteses. passando essa vergonha. Essa é a parte Tá boa de ótimo, ter a gente. tá Não é? ótimo. Né? E eu quero fazer um parênteses exatamente pra depois largar pra ti uma questão, Acácio, que é o seguinte, ó. Cara, esses filha da puta, esse tipo de filha da puta, eles têm que lembrar que é o seguinte, ó. Justiça do trabalho é compromisso, é acordo que a gente fez. Imposto sobre grandes fortunas é compromisso, é acordo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, ó, eu já falei aqui, digo, querem acabar com a justiça do trabalho? Acabem, a gente resolve na rua como resolvia antes. Aí vocês vão sofrer. Claro, óbvio. Aí vocês vão ver o que é bom. Aí não querem imposto sobre grande fortuna. Quando as pessoas se tocarem minimamente que tu só tem como ser bilionário em cima de suor, em cima de sangue, em cima de barbárie sobre os outros, aí a gente vê como é que termina. Então eles são tão burros que eles querem acabar com o mínimo possível que tem para manter a sociedade do jeito que eles gostam, não do jeito que a gente gosta. E agora eu quero falar de revolta, Cássio Augusto, porque esse tipo de coisa me revolta muito, né? Quando esses babaca falam um negócio. Até porque depois chega, né? E eu e o Divan, a gente já falou 1 bilhão de vezes disso aqui neste podcast, e vamos falar mais pra frente também, assim que sair um negócio também, né, Gabriel Divan? Que é o seguinte, a gente sempre tá fazendo coisinhas à parte, assim, né? Mas é que assim, ó, Cássio, uma coisa que nos deixa puto é exatamente esse negócio assim, ó, da limitação da imaginação ser a manutenção do status quo ou a manutenção do que já existia antes, que é tipo isso aí, né? Vamos acabar com o justiça do trabalho, deve um monte de gente, não, justiça do trabalho é boa, a justiça do trabalho é uma bosta. Pois é. A justiça do trabalho é uma bosta. A gente não deveria estar perdendo tempo defendendo justiça do trabalho, como a gente deveria estar pensando em libertar o trabalhador dessas coisas. Claro. Mas a gente fica perdendo tempo. Quando o cara chega, acaba a justiça do trabalho. Não, né? Tudo, o famoso engatilhado, né? Engatilha um monte de cara que diz, não, mas a minha CLT, ela é tão bonita, ela é tão legal. Vamos melhorar. Parem com isso aí. E isso me leva de novo para uma questão de imaginação, Acácio, que eu queria largar para ti, especialmente na questão de um episódio como 2013, que daí tu escreveu ali a respeito, né? E parece já batido, parece já datado, mas não é, né? Não é nada disso aí, porque a gente sofre a onda desse negócio até hoje. Por que eu digo que é uma coisa de revolta e de imaginação? Tá? Porque a gente passou nesse tempo ali por vários momentos que pareciam que alguma coisa ia aparecer. Primavera Árabe, 2013, Occupy Wall Street, todo esse tipo de coisa. E chegou em um determinado momento em que perguntaram, né, não explicitamente, mas o que vocês querem? Vamos lá, o que vocês querem? E a esquerda, para variar, ficou discutindo entre si se era Proudhon, se era Marx, se era Trotsky, se era Mao, se era não sei o quê, e não saiu bosta nenhuma. Enquanto isso, chegou um monte de filho da puta, né? Chegou uma irmandade islâmica e disse, eu sei. Chegou um MBL e disse, eu sei. Porque eles sabem muito bem o que eles querem, dentro desse panorama institucional, dentro de tudo isso aí, Acácio. Então, assim, ó, para onde é que essa nossa revolta, para onde é que é essa nossa indignação e para onde é que a gente tem que apontar para alguma coisa? Porque esses caras, por mais desgraçados que sejam, eles sabem. Se tu chegar a ele, vai dizer, eu quero que mulher não vote. Porra, é uma bosta, é uma bosta, é um plano. Sabe? Eu quero que acabe a justiça do trabalho, eu quero que não sei o que. Esses caras saem.
A gente pegou ali, que lindo, Occupy, um fala, os outros escutam, todo mundo vota, não sai bosta nenhuma. Não, é mais ou menos, eu te entendo, eu também sofro disso aí, mas eu vou lembrar, por exemplo, nesse grande caldo, antes de voltar pro começo dele, que na Grécia a coisa ganhou um volume tão grande que eles produziram um partido de esquerda bastante radical. Não tô falando nem de anarquismo, tá? Tô falando, assim, do PSOL grego, assim, por falta de outra referência, que era o Syriza, né? E eu brinco, pessoal, porque assim, era justamente uma coalizão de ecologistas, trotskistas, alguns libertários que fizeram concessões para a política eleitoral, tal, parará. Eles produziram um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro teve força política, olha que louco, né? Desde do começo das políticas de austeridade, que é o dezembro. A minha tese parte bastante disso aí, né? De dezembro de 2008 até 2015, quando o Syriza ganha, o parlamento grego ficava cercado. E é quando o Syriza ganha que eles tiram a cerca. Quer dizer, os caras conseguiram força política suficiente por um movimento urbano e bastante estudantil muito forte em Atenas, um movimento sindical bizarramente forte em Tessalônica, tipo, que é a cidade industrial lá da Grécia. Vamos lembrar que a Grécia, sei lá, deve ser do tamanho do Rio Grande do Sul. Eles submeteram a dívida do país ao plebiscito, as pessoas disseram, não vamos pagar a dívida, eles foram lá para a União Europeia, para a Alemanha, e a Merkel falou, pau no cu de vocês vão pagar essa porra assim. Então, é um pouco daí também que eu defendo a antipolítica, cara. Tem um limite. É um pouco o que o Divan falou no começo da nossa conversa. Se vai o malucão do PCO lá dizendo assim, olha, eu quero expulsar todo o capital estrangeiro. Eu tava vendo esses dias no Twitter gente fazendo piada com o bagulho da UP, né? E tudo bem, eu até entendo a piada, nada contra quem fez piada, mas assim, se você fala, ó, eu quero expulsar todo o capital estrangeiro do país, você vira piada no Twitter, inclusive dentro dos meios de esquerda. Agora, o cara fala que ele quer acabar com a justiça do trabalho, ele é pauta da Globo News. A Andréa Sadi comenta. Então, cara, tem uma desigualdade aí que é difícil. E mais, né? Se a gente joga nesse longo prazo, aí a gente vai entender, e aí toda a digressão que eu fiz sobre a antipolítica não ter nada a ver com a extrema-direita no começo da nossa conversa fica mais evidente ainda, que foi, à medida em que a gente avançou nas possibilidades de socialização, tanto desse poder quanto dessa capacidade material, que o fascismo avançou mais. Então, eles declararam a vitória triunfal deles com o final da Guerra Fria. Os zapatistas insurgiram em chapas, dizendo, olha, não, vocês não ganharam nada. A gente ainda... Dali surgiu toda uma onda que ficou conhecida como movimento antiglobalização. Esse é outro debate que o Graeber também sustentou, né? Ele insistia que devia ser chamado de movimento por justiça global, porque, de fato... E toda vez que a gente conseguiu avançar, a política veio e domesticou isso. Aí, enfim, vem protestos do mundo inteiro, Seattle, cara, em Seattle, em 30 de novembro de 99, os caras impediram uma reunião da OMC. É que a mídia não vai tratar isso com o mesmo peso, mas simplesmente ninguém comenta, nem um filho da puta de um comentarista de economia do Estadão ou da Globo News vai falar assim, olha, dali de Seattle e diante, reunião dos chefes da economia do mundo era lá em Aspen, era na puta que pariu, pra quê? Pra não ter povo, para as pessoas não protestarem contra. Aí vem o Occupy, e o Occupy vem numa onda também de transformação bastante política, né? A ideia de democracia direta, vai produzir, por exemplo, Podemos lá na Espanha, porque tá estourando o Occupy aqui, vai estourar a Primavera Árabe, vai estourar os indignados na Espanha. E, de novo, as pessoas percebem, não, então, em vez da gente lutar contra as grandes pautas globais, a globalização, a MC, a ALCA, o NAFTA, parará, vamos mobilizar com pautas locais. Então, por exemplo, sei lá, na Turquia, a coisa estoura porque eles não queriam que fizessem um shopping dentro da Praça Taksim. Tipo, é assim, vocês conseguem entender que até a gente esquece isso? Mesmo em junho de 2013, cara. Porra, cara, do mais absoluto nada,
começou-se a se falar que quem fez junho de 2013 foi o MBL, sendo que eles propositalmente produziram uma corruptela do movimento que disparou tudo isso, inclusive meses antes de junho, em março, em Porto Alegre. Né? Que é um grande debate nacional. Não sei se vocês já participaram, para variar, né? Os gaúchos falam, não, aqui teve o junho foi em março aqui, em Porto Alegre. Não, e é verdade. Por quê? Porque o que se dizia ali, né? E aí, de novo, mesmo dentro da esquerda, as pessoas fazem piada. 20 centavos caro, 20 centavos virou golpe. 20 centavos do caralho. As pessoas estavam falando de mobilidade urbana, as pessoas estavam falando de um tempo filha da puta que elas perdiam entre a casa e o trabalho, e era um tempo que elas queriam de lazer. Era um momento que... Porque também todo mundo fala assim, a economia bombando. Cara, justamente, e aliás isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é justamente nesse momento em que as pessoas param e pensam, pô, a vida pode ser melhor. Eu não preciso viver da mão pra boca. Porque quando a gente tá que nem agora, que tá todo mundo aqui endividado pra caralho, né? Porque é igual essas coisas de bet, entendeu? Tudo bem, eu entendo que bet é um problema de saúde mental, e é mesmo, mas antes de um problema de saúde mental, é porque as pessoas estão fodidas. E elas vão tentar alguma coisa, entendeu? Elas têm uma conta de 100 para pagar e elas só têm 10. E elas têm um lugar onde, talvez, com 10, elas transformem... A gente sabe que isso não acontece. Mas uma coisa é você racionalmente falar isso aqui. Outra coisa é o trabalhador lá, olhando pro filho dele passando fome. Ele vai tentar, vai que. Né? Ainda mais por uma série de... Então, eu penso assim, o grande problema, a grande filha da putagem, é que eu falei mais cedo da série do Mussolini, né? Eu acho aquela série maravilhosa. Primeiro porque esteticamente ela é muito bem feita. O ator é maravilhoso. O roteiro é foda pra caralho. A contemporaneidade dos fatos é assustadora, né? Você fala, caralho, a gente tá vivendo essa merda. Mas ela é, sobretudo, interessante. Por quê? Porque mostra que, assim, essas elites locais, ou hoje globais, elas caçam qualquer vagabundo, qualquer escroque, qualquer filha da puta para fazer o trabalho sujo dela. Que é o Luiz Napoleão lá em 48, quando os trabalhadores fizeram a Primavera dos Povos lá no século XIX. E aí vai, né? O Hitler, o Mussolini, o Bolsonaro. Que aí que tá. O conteúdo tá menos na ideia de que pode, não pode, é autoritário, não é autoritário. Não, é assim, como que eles têm capacidade de caçar qualquer escroque, cara, é assim, eu não consigo ter outra definição, entendeu? Porque não é gente que tem a mínima preocupação com nada, entendeu? Tipo, eu não quero abrir polêmica, mas mesmo dentro da esquerda, entendeu? Há uma diferença muito grande entre um Stalin e um Lenin, entre um Stalin e o Trotsky, entendeu? Tipo, é diferente, desculpa. Inclusive do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das preocupações estéticas, éticas e tudo mais. Então, o que eu acho talvez a saída para isso que você colocou, Abal, seja, ou pelo menos eu estou tentando defender o meu peixe por aí, não só um problema de imaginação, porque a gente é até capaz de imaginar, mas assim, uma capacidade de ultrapassar esse possível, entendeu? Tipo, que seria essa antipolítica, que é assim, pô, para que eu vou... Porque, olha, eu vou voltar pro exemplo do começo da minha resposta, né, cara? Você cria um partido... É engraçado, a situação grega, claro que tem inúmeras diferenças, e claro que a economia grega não tem nem comparação com a economia brasileira, eu não estou falando isso, mas do ponto de vista político, ela tem muitas semelhanças com o momento brasileiro também, porque era um partido de esquerda que fez de tudo para ser aceito pela União Europeia, baixou o quanto pôde das suas exigências, inclusive contraindo uma dívida pública filha da puta de armamento alemão para poder ser aceita na OTAN, que era uma condição geoestratégica importante para a Grécia cumprir a União Europeia. O primeiro momento desses acordos foi um crescimento de consumo local, né? Que aqui a gente ficou... Vocês vão lembrar, né? A nova classe média, o acesso à universidade, tarará, tarará. E aí, quando essa coisa bateu no teto, quem que pagou? O trabalhador, mano. Entendeu? E essa é a merda, né?
começo do teste lá, o Divan ficou brincando, ô boi, eu tô ouvindo o podcast da Novelo lá sobre os irmãos Joesley, não sei se vocês estão ouvindo, ele fica no feed do... Cara, os caras foram lá, o podcast conta a história de como os irmãos Joesley montaram o império da JBS. Cara, aquilo é didático pra caralho, hoje em dia, os caras têm tudo, menos boi, entendeu? O negócio dos caras é banco, é offshore, porque é isso assim, eu não sei como dizer de outra maneira, e é claro que isso vai soar quase como alguém vai dizer assim, é uma política de CA de Universidade de Humanas, né? Mas, cara, o capitalismo é basicamente empreendimento criminoso, entendeu? Tipo, de extorsão do grande contingente em favor de um pequeno. E aí eles conseguem produzir, e eu acho que esse é o papel da política no capitalismo, principalmente no capitalismo do século XXI, entendeu? Eles conseguem ter uma espécie de... Não sei como que eu posso chamar, assim, uma espécie de atores, assim, de palhaços, em torno dos quais as pessoas se entretem, entendeu? Elas ficam lá, o Renan, o Lula, o Bolsonaro, e elas não estão pensando na vida delas. Tipo, elas não estão olhando pro imediato delas. Aí eu concordo contigo, assim. Ah, você quer acabar com a justiça? Vamos acabar, vamos ver se aguenta, seu bosta do caralho. Que você, até onde eu sei, é claro que eu não fiz, mas é quase inevitável você não ter informação sobre a vida desse sujeito. Parece que o pai dele viveu desses golpes de recuperação judicial de empresa, de massa falida, né? Cara, qualquer jornalistinha aí um pouco mais descolado revira a vida desse cara. Isso aí é a cara da lavagem do dinheiro, né? Enfim, nem vou entrar nesse pormenor. Se mexer, acha, entendeu? Só que aí o que acontece? Ele é isso, é um cara de 42 anos que se vende como um jovem. Pô, cara, você tem 42 anos, você devia corrigir as pessoas que chamam de jovens. Devia falar, olha, desculpa, tá, obrigado aí pelo elogio, mas na verdade... porque assim, tudo bem, a longevidade da população aumentou, então faz até sentido você entender uma pessoa de 30 anos como jovem, até os 35 é um jovem adulto, tal, para lá, né? Minha carteira assinada, eu assinei minha carteira com 14, em 94. Hoje em dia nem pode, é com 16. Então, claro que a percepção da idade socialmente, historicamente, mudou. O sujeito fala que tem 42 anos. E aí, junto com quem? Com aquele japonês também, que é outro vagabundo. A gente vai... Tomara que a gente viva o suficiente, porque o que são as figuras tipo Renan Calheiros, hoje em dia, para as pessoas que são mais velhas que a gente, vai ser esses caras, você vai ver, a gente vai ter 60 anos e o Kim Kataguiri vai estar lá no parlamento fazendo negócio com alguém, entendeu? É isso que... Quer dizer, espero que não, né? Mas, salvo uma revolução no meio dessa história, é esse o papel desses caras, cara. E assim, teve uma imprensa que, ou por ingenuidade, ou por orientação ideológica, comprou isso como novo e ignorou uma molecada que tava... Porque assim, junho de 2013... Vou falar de duas coisas. Junho de 2013 e as ocupações secundaristas de 16. Nesse espaço de 3 anos, todas as pautas importantes sociais que apareceram no campo saíram dessa molecada. Então, quer dizer, não era só questão de trabalho, questão de saúde mental, toda a pauta queer, assim, de não binário, gay, homem, mulher, trans, tipo, saiu tudo daí, cara. Eles fomentaram isso. E aí eu fico me perguntando, foi muito legal você ter falado isso, Divan, assim, por que a imprensa tem toda uma paciência com o Zé Ruela, que é um filho da puta, entendeu? De dizer, ele foi lá na associação dos vendedores de sonho recheado com doce de leite de També, entendeu? E não vão atrás dessa molecada que tá aí. Essa molecada também já cresceu. Essa molecada hoje é professor, tá fazendo coisa também. Montou coisa aí em tudo quanto é lugar. Enfim, eu acho que eu me perdi completamente, mas assim, eu compartilho dessa sua revolta. A única coisa que eu penso a gente é muito mais duro com o que supostamente é a nossa derrota do que os inimigos, porque assim...
muito do que a gente chama de derrota é a nossa vitória. E eu não tô aqui glorificando derrota, não. Eu sou palmeirense, né, mano? Isso é uma coisa que eu sei ultimamente é ganhar. Mas no sentido de que vendem como derrota uma coisa que é vitória. Por exemplo, e aí eu termino, o Occupy Wall Street, né? O Occupy Wall Street formou toda a renovação da política dos Estados Unidos, inclusive da direita. O Tea Party nasceu do Occupy Wall Street. Então, quer dizer, eu gosto muito de uma formulação, ele foi meio cancelado na pandemia, mas eu adoro a formulação do Agamben, quando ele diz assim, o ingovernável é o começo e o fim da política. Entendeu? Porque, assim, é nesses momentos de antipolítica, de desgoverno, que as coisas novas aparecem, para o bem e para o mal, entendeu? E aí você vê, só pegar, o Occupy Wall Street renovou toda a política dos Estados Unidos. O julho de 2013, a gente esquece ou as pessoas fingem que não, mas a gente ainda está vivendo os desdobramentos de junho mais de 10 anos depois. Grécia, mesma coisa. A Espanha, mesma coisa. A gente está lá em torno do Podemos, eles têm o MBL deles lá também, que eu esqueci o nome. A França, a mesma coisa, entendeu? A esquerda mais tradicional correu para chamar os coletes amarelos na França de fascista, entendeu? E era trabalhador, mano, trabalhador Uber, que estava fazendo revolta na rua. Aí o que você faz? Você entrega de bandeja pro primeiro Renan dos Santos e fala assim, vamos acabar com a justiça trabalhista, entendeu? Perfeito, Gabriel Divan. Vocês não me param, pô. Tava sorrindo, capaz, tá os dois aqui sorrindo. Não, eu não sei se eu abro mais uma caixa de Pandora aí. Daqui a pouquinho a gente já tá chegando nos finalmente do nosso episódio, mas eu queria perguntar para Cássio justamente isso, né? Já que a gente falou de tanta coisa no que diz respeito a trazer esses escritos e publicações, já que a gente falou, inclusive, né, agora no final, sobre essa coisa de vitórias que são transmutadas em derrotas, será que esse é o caminho, talvez, né? É a gente insistir, né, no tom de vitórias e triunfos que está nos sendo sonegado, né? Porque eu conversava com um amigo esses dias, por exemplo, e ele estava falando da situação do Chile. Bom, o Chile tem um presidente que é mais ou menos assim, o programa de governo é o nazismo, né? O programa de governo ideal é o nazismo. Eles estão ali tentando fazer encaixes, né, para que a coisa fique Desculpa, mais... Gabriel, mas assim, o Chile, eles se superaram, porque o presidente do Chile, ele é descendente de nazistas. Assim. Não é uma coisa de simpatia. Não, eu não tô sendo tão hiperbólico. Sanguínea com o nazismo. Aí que tá. Eu não tô sendo tão hiperbólico assim quando eu falo. Eu tô perigosamente literal em muitos aspectos. Mas a gente tem que pensar numa coisa muito engraçada. O Chile teve uma revolta popular de rua muito violenta num momento pré-constituição, onde surgiu uma proposta de uma constituição que seria o resplandecer de tudo aquilo que esses movimentos estavam pleiteando. Aí acabou não aprovada, e acabou aprovada uma outra reforma que era, de certa maneira, melhor que o que se tinha antes, mas que também não avançava tanto assim como se queria, mas aconteceu pelo menos uma coisa engraçada ali. Quem testou o balão de ensaio foi a esquerda, entre aspas, radical, né? E tanto é que os caras elegeram um presidente que veio do movimento estudantil que não tinha nem 40 anos de idade. A pergunta não é assim, meu Deus, deu tudo errado, os caras foram lá e botaram um nazista logo depois. Não, a pergunta é o que tinha que ter sido feito para avançar, ou seguir avançando, ou manter um curso de avanço, ou coisa parecida. Os ministérios, cargos de primeiro escalão, presidência da República, tudo ocupados por gente muito jovem, gente que vinha de partido comunista, partido isso, partido aquilo, e são aquelas pessoas que você costuma chamar justamente de os que não vão ganhar nada, os que estão ali para puxar a janela de Overton, sei lá, eu para a esquerda, coisa parecida. Esses caras ganharam. Ah, mas depois perderam. Sim, depois perderam, né? Eu não vou nem usar a Argentina como exemplo, porque lá eles vivem numa gangorra, numa montanha-russa muito maluca, né? É capaz de eleger o maior militante de esquerda de um cenário para no próximo colocar o Milei, para no próximo voltar não sei quem, para no próximo voltar uma esquerda institucional, para no próximo voltar, né, sei lá eu quem, um militar, enfim. Mas esse tipo de coisa é interessante, né? O que a gente tem que disputar atualmente, AK? Será que um caminho é justamente a gente virar, né, esse jogo e começar a mostrar algumas supostas derrotas como vitórias? Porque os caras, eles não cansam de mostrar pequenas ou grandes vitórias como derrotas, né?
Será que a gente enche o saco nesses termos aí, né? O que seria assim? A mensagem final, né? Deixa uma mensagem final pro nosso público, Cássio agora. Não, eu acho que assim, um começo bom seria a gente parar de pensar nesses termos, entendeu? Eu usei aqui, eu fui o primeiro a usar derrota ou vitória, mas no fundo, assim, cara, por exemplo, para mim, a grande experiência da classe trabalhadora na modernidade passou para a história como uma derrota, que foi a Comuna de Paris. E, no entanto, até hoje, coisas da Comuna aparecem, assim, grupos de teatro, panificadoras. Então, eu acho que também muito do que a gente faz, do que a gente acredita, está nesse campo da experiência, e é por isso que eu insisto nessa noção de antipolítica, que a política é incapaz de capturar. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, fato de aparecer esse extremo, né, como para usar o exemplo chileno, uns caras que são mais nazi do que os nazis que estavam no entorno aqui da América Latina, prova a radicalidade da experiência que foi vivida lá, né? A gente sabe, desde dos escritos do Walter Benjamin, que quando eles conseguem abortar uma transformação radical da classe trabalhadora, o que vem é nazismo, né? Então, claro que não é nesses termos e não se trata só de uma lei da história, mas eu acho que em grande medida aparece coisas desse tipo, porque a experiência foi radical, e foi mesmo, né, cara? O estalido chileno, cara, assim, eles iam mexer na Constituição, eles não estavam conseguindo conter as ruas. E aí, de novo, vou insistir na antipolítica nesse segundo ponto também. O que acontece? Às vezes entregar para Camila Vallejo, por exemplo, que estava no grupo do Boric, né, é a grande jogada da extrema-direita, entendeu? Que não, deixa eles se fuderem aí, que aí a gente toma de volta e radicaliza para o outro lado. Talvez tá na hora da gente começar a recusar e falar assim, não, a gente não quer jogar nos seus termos, a gente quer jogar nos nossos termos. E aí sim, talvez, aí não sou eu que vou dizer, mas assim, a gente precisa começar a pensar quais são os nossos termos. Como anarquista, eu não posso deixar de falar assim, os nossos termos não é concorrer à eleição, não é criar um grupo de ministros. E aí o exemplo que eu usei da Grécia serve para o Chile também. Tá vendo como não dá certo? Aliás, pode ser muito pior. Pode dar merda muito maior, como tá dando lá. Concordo contigo que a Argentina é bem diferente. Aliás, é mais uma das coisas que a Argentina é meio parecida com o Rio Grande do Sul, né? Pode ter, a maior experiência municipal de governo de esquerda como o neonazi, né? O Brizola enfim. E mais, né? Tem uma piada dos anarquistas argentinos que é muito boa, que o anarquista brasileiro chegou lá na Federação Libertária Argentina e falou assim, e o argentino que o recebeu falou, não, acá estão os comunistas, mas lá os liberais, alguns social-demócratas aqui. Aí o brasileiro vira e fala, e os peronistas? Não, peronistas são todos. Então, a Argentina é um pouco, é capaz até o Milei ser peronista, mas enfim. De qualquer maneira, eu acho que tem isso. E, por último, para ficar nessa coisa eu acho que vale insistir nessas experiências, entendeu? E é isso que fica, sabe? Que nem eu tô nesse momento aqui, angustiado da vida, porque saiu a lei, uma decisão de reintegração de posse da Casa Invisível lá em BH. Os caras ocuparam aquilo no caldo de 2013, é uma casa muito foda, assim, os caras estão há 10 anos, mais de 10 anos, né, 13 anos lá, e aí conseguiram, em 18 eles tiveram problema, o pessoal da arquitetura lá da UFMG ajudou eles num processo de tombamento da arquitetura, porque tem uma coisa que ela é bem no centro, assim, no fundo ela é entre o centro e o bairro do Lourdes, assim. E é isso, tem uma hora que os proprietários eles se impõem mesmo, entendeu? Eu espero que a galera consiga resistir e tal, mas se o pior acontecer, o que imediatamente é terrível para as pessoas, porque tem amigos que moram lá, entendeu? Se eles fizerem a reintegração, os caras vão ficar sem ter onde morar. Mas assim, nenhuma reintegração vai ser maior do que os 13 anos que eles fizeram inúmeras coisas ali, que produziu, que formou muita gente. Então, eu acredito, por isso que eu
penso que a revolta tem mais a ver com o século XXI do que a revolução, entendeu? Porque são essas experiências revoltadas que produzem sujeitos que vão pro resto da vida viver contra o sistema, sempre naquela, né? Como diria um velho sindicalista amigo meu, naquela lutinha desigual, mas sobrevivendo, né, cara? E a gente ocupa esse lugar que sabe lá até quando ele vai existir, né? Abal e Divan, mas que é esse lugar de ser professor, entendeu? Que é um lugar legal, assim, para você estar, no sentido de falar com as pessoas, fustigar coisas interessantes nela. 89% do tempo é uma grande merda, enfim, mas talvez a gente insista justamente por causa desses 11%, entendeu? Tipo, que é isso que faz com que, então vamos parar aqui, lançar um livro. Não vai, muito pelo contrário, né? Não só você não vai ganhar dinheiro, como provavelmente você vai gastar dinheiro, tempo. Mas assim, seria insuportável viver sem isso, entendeu? Para mim, seria insuportável. Eu não tenho vocação para esse pessimismo chique londrino do Mark Fisher, entendeu? Eu sou um cara bem mediterrâneo, assim, eu sou bem solar. Eu sou mesmo, assim. Agora, que seria insuportável, sim, seria, cara. É legal, assim, é legal ter vocês, entendeu? É legal ter a galera lá em BH. É legal ter uns amigos que você manda, fala, tem um livro aí, olha aí o que vocês... vamos gravar um bagulho em torno disso. Pode estar soando muito pueril o que eu tô falando, assim, mas, tipo, isso é ouro, tá ligado? Tipo, isso é muito valioso, assim. E eu acho que o capitalismo não massacra a gente de vez, porque ainda tem pessoas que são capazes de enxergar valor nisso, entendeu? É só na casa brasileira do marquesismo que alguém pode vir e ofender o Mark aqui, e tá tudo bem. Tudo certo. É sobre isso, está tudo bem, né? Pô, mas que bela nota, Cássio. Obrigado pelas palavras, assim. A gente fica feliz também de conseguir contribuir com os amigos quando sai coisa massa, né? É o que faz a gente seguir também, né, Gabriel Divan? A gente segue, E cara. tá difícil, né? Se fosse pra reclamar, não ia faltar tempo. Tá louco. E a gente segue. E sabe o que segue, meus amigos? Segue o Vira Casacas porque, embora a nossa conversa oficialmente se encerre aqui, até para que a gente não tem que esgotar um tema, né, a ponto de deixar as pessoas chateadas. Aí, senão vai começar um movimento contrário àquele, né? Cássio, dá um tempo aí, aparece daqui né, dá uma carência aí. 5 anos. Mas ele continua aqui, a gente continua mais um pouquinho, porque é hora delas, as famosas dicas culturais, o momento em que a gente coloca para você algumas coisas que você vai gostar de saber, ou vai gostar de rever, ou vai gostar de reler, ou vai gostar de descobrir, enfim, vale tudo nas dicas culturais. E é claro que o Acácio, no meio da sua ou suas dicas, vai dar o serviço completo aí da obra que está sendo lançada, que é a ponte aqui para a nossa conversa no dia de hoje. Vamos lá, Felipe Abal, quais são as dicas do momento aí? O que tem? Quais são as quentes do momento? Cara, em primeiro lugar, eu vou chancelar as dicas dadas pelo Acácio aqui, que assim, ó, já foi falado, né, que o Mussolini, o Filho do Século, o seriado é muito bom. Gabriel disse que ia ver, não viu ainda. Não, então, Gabriel, eu vi. Tu viu? Não, Tu viu? Gostou? Sim, depois eu vi. Eu gostei bastante, mas eu achei, assim, um pouco exagerado na fanfarronice, né? Dele falar muito com a câmera, né? Aquela coisa assim, mas é legal, e bem feito. Eu não devia, mas tá aí a grande questão. Eu tive exatamente essa discussão com um amigo meu. É proposital, Divan. Entendeu? É pra ser fanfarrão, cara. Cara, e assim, eu me incomodou, eu acho que era no 3º ou 4º, até que ele vira pra câmera e fala assim, make Italia great again, entendeu? Quando ele fala, ele usa o termo do Trump, aí você fala, não, pra eu ficar incomodado. Ali quando aconteceu isso na frente do Galvão Bueno, ele falou assim, virou passeio. Exatamente. Então tem a série que é muito boa, o livro também é muito legal, é o volume 1 só, né? O livro é só o volume 1 ali, vou botar ali pro pessoal também. E assim, né, eu sempre falo pra Dani que eu não gosto de ficção científica e ela diz que eu estou completamente errado, porque absolutamente
tudo que eu gosto é ficção científica, então talvez eu não saiba o que é ficção científica. E daí eu tô bem animado pra umas coisas, sabe? Do tipo, vai ter o seriado do Blade Runner, né? Então, assim, estou aguardando, vou ver todos os filmes, todos os dois, né? Então, eu vou ver os 2 filmes para ver a série quando sair. E vai sair a série do Neuromancer. E daí eu digo, Sim. cara, eu vou ter que ver também. Eu E tô eu com nunca medo. li o livro, Gabriel Divan. Não, tu tem que ler o livro e Então, ao ler o livro, tu vai ficar assim como eu, tipo a situação do Grenal, tu vai ficar com medo, tá? Porque é um assunto muito sério para ser mexido, assim. vou botar aqui o livro para quem quiser ler comigo, né? Porque assim, ó, eu gosto desses filmes, eu joguei Cyberpunk, eu acho que eu vou gostar, cara. Então, assim, Neuromancer, me mandem mensagens de apoio para eu continuar, né? Para eu começar agora e continuar lendo Neuromancer. É bom, eu gostei muito quando eu li. Eu mando todas as mensagens de apoio que tu precisar e ele vai te gerar uma certa irritação. Eu já tô comentando a tua dica aqui, né? Mas ele vai tirar uma certa irritação, porque assim, absolutamente tudo que tu já viu e gosta no gênero é uma imitação de Neuromancer. Tudo. Não é, sem nada, não escapa nada, né? Ah, eu gosto muito daquele troço. Pois é imitação do Neuromancer. Agora... É o Gibson. Só que assim, tem que dizer uma coisa também, né? Primeiro, minha opinião, né? Os outros 2 que são a composição da trilogia do Sprawn, né? Que é o universo onde se situa o Neuromancer, que é o Mona Lisa Overdrive e o Count Zero e tal, eu achei assim... tão chatinhos, assim, tão chatinhos. O Neuromancer sabe aquela coisa, é o rabo, a parte traseira do cavalo bem desenhada e chega lá no outro lado assim, eu acho meio assim, apesar de que Mona Lisa Overdrive é um puta nome, né? Que nome massa, o nome deu mais vontade de ler o livro do que o conteúdo em si. Mas assim, o Neuromancer é uma obra-prima. O Gibson depois tem questões meio bizarras, né? E eu não sou um grande leitor do resto da obra dele, assim, né? Mas, cara, Neuromancer é um barato. Eu tô receoso com a série, não porque não pode mexer no meu livrinho. Não, ao contrário. Eu estou querendo que seja fabuloso, sim. Eu quero que seja fabuloso, né? Enfim, questões. Vamos conversar sobre Neuromancer e tudo mais. Vamos. Sabe, é um livro que tem gente boa que gosta muito dele, né? Por exemplo, o Nick Land leu uma vez e nunca mais saiu do livro, né? Dizem que legal. A pessoa faz uma viagem de cogumelo e não volta, ele não voltou nunca mais, né? Então deixa ele. Agora eu fiquei com medo, não sei se vou ler mais. Tira a dica. Cuidado. Mas, é igual tomar chá de lírio. Chá de fita. Chá de fita. Eu tomei chá de fita, você acredita, mano? Puta merda, cara. Não, isso aí tu conta outra hora. Informação. Vai pro CDR. Essa aí vai pro CDR, que vai vender, né? Só no mercado negro, né? Só nos bares que são frequentados pelo Case, né? Na Tóquio de Shiba ali. Bom, o que acontece? Eu vou dar uma dica de um livro aqui, em homenagem ao Acácio também, que certamente ele gosta muito, né? E acho que já deve ter lido, mas se não leu, certamente vai se interessar. É um livro que, inclusive, eu quero que seja mais lido e mais comentado, porque eu acho que eu já falei dele aqui uma vez, quando eu li. Eu comprei e li numa tacada, assim, cara, porque ele é muito bom. E ele envolve um cara que eu sou apaixonado, eu sou muito fã do cara, e falando sobre outros caras que eu sou fã também. O livro é o Impressões de Michel Foucault, do Roberto Machado. E, cara, Roberto Machado, né, é um dos meus ídolos da minha vida, esse cara, sem dúvida. E é o Roberto Machado contando dos anos que ele esteve em Paris estudando naquele ambiente de palestra do Foucault, seminário do Deleuze, protesto contra não sei quem, pega o fulano na porta lá para tomar um cafezinho e já começa a falar e o cara já não para mais e já dá uma aula de 1h50. Cara, Roberto Machado no ambiente daquela Paris, daquela ebulição, daquela coisa, contando aquelas histórias, é muito legal, cara. Impressões de Michel Foucault, da N-1, tal, puta de um livro, cara. Eu acho que vocês aí, galera, deveriam ler mais isso aqui, porque é ouro. Ourives, como dizem. Muito bom, anotadinho aqui. Agora sim, Acácio Augusto, dá umas dicas pro pessoal aí. O Roberto Machado, ele escreve bem, né, cara? Eu gosto dele sobre o Foucault no Brasil também. Aliás, tem altas peripécias do Foucault no Brasil. Não, a história que ele conta que... Fala. Não, eu só ia dizer que tem uma coisa muito louca, que ele foi pra lá para estudar com o Deleuze, né? E aí, claro, tá o Foucault por lá, ele começa a se entusiasmar com o Foucault, e aí ele começa a virar o Foucaultzinho, assim.
Aí ele volta pro Brasil Foucaultizado das ideias. Aí uma hora ele mesmo se dá conta, ele diz assim, cara, eu sou filósofo, o que eu tô fazendo aqui lendo relatório de fundação, de repartição pública e hospital, e tô lendo, como é que é, licitação de obra de hospital, que pra puta que pariu esse negócio, cara. Mas é um dos caras que mais entende Foucault no mundo, né? Ele é um cara muito decisivo pro Foucault no Brasil, assim, porque, primeiro que assim, a apresentação dele no Microfísica do Poder, na minha opinião, continua sendo a melhor introdução pro pensamento do Foucault que você pode ler na vida, assim, pro uma criança de graduação, assim, eu não sei o que é o Foucault, lê a apresentação do Roberto Machado. E ele tem uma coisa curiosa, que o Foucault já tinha vindo nos anos 60, mas era o Foucault ainda da arqueologia, ele tinha relação com o Benedito Nunes, que era um professor lá da Federal do Pará e tal. Quando ele começa a vir para o Rio com o Roberto, aí já esse Foucault da genealogia, eu adoro o Verdades e Formas Jurídicas, que são as aulas que ele dá na PUC do Rio, né? São 4 conferências maravilhosas. A discussão com o Hélio Pellegrino é muito engraçada. Agora, tem uma história engraçada que o Roberto Machado conta, que é, ele tá andando em Salvador com o Foucault, dizendo, eu tô pensando em fazer algumas coisas sobre isso que você chama de biopolítica aqui no Brasil, né? Aí ele disse que o Foucault virou para ele e falou, mas peraí, calma, mas não tem nem tratamento de esgoto aqui, será que dá para falar de biopolítica mesmo? Quer dizer, toda a reforma de Haussmann, o Brasil não tinha nem passado por isso aí. Mas eu gosto muito do Roberto Machado. Bom, não, o serviço do livro é isso, vai estar lá, né, Crocodilo, Antipolítica, Revolta e Antipolítica, Anarquia, vai estar aí para vocês colocarem, comprem lá, tá na pré-venda, a pré-venda vai até tem mais 30 dias de pré-venda aí, até a metade de setembro, deve sair, vocês devem começar, quem comprar na pré-venda começa a receber dia 20, 21 de setembro, vou fazer os lançamentos por aí, essa é outra parte que eu gosto também de lançar livro, mas adicionalmente e contraintuitivamente, uma coisa que eu acabei de ler hoje de manhã, que vale muito a pena, é gostosinho, é o Iluminismo Pirata, Em Busca da Verdadeira Liberdade, que é um texto do David Graeber, um pouco retomando a experiência da etnografia dele na ilha de Madagascar e exagerando na tese dele de que, na verdade, o iluminismo foi um projeto antes experimentado por indígenas e piratas que foi depois copiado pela Europa. Ele abre uma discussão bem interessante sobre o debate decolonial, dizendo assim, olha, gente, e eu gosto dessa coisa dele, que é assim, tá bom, faz sentido toda a crítica que vocês estão fazendo, mas vocês já pararam para pensar que de repente a coisa não andou só de um lado, ele andou de um lado e do outro também, e é muito legal o jeito que ele chega à conclusão de fazer o livrinho, que é, ele estava preparando um artigo para uma coletânea do Marshall Salins sobre Madagascar, sobre a utopia pirata igualitária que se viveu ali na ilha de Saint-Marie. E aí ele falou, pô, aí o texto começou a ficar muito longo, eu falei pro Salles que eu não ia entregar mais, e decidi transformar o livro porque as pessoas odeiam um artigo longo, mas elas adoram um livro curto. Então, e é verdade, né? Eu, por exemplo, odeio artigos longos e adoro o livro curto. É um livro curto, legal de ler. Independente do conteúdo, o que é interessante nesse livro é como que dá para ler a história, ou que vocês aprendem como estabelecido, de uma outra perspectiva, e o Graeber simplesmente decide ler essa história da perspectiva dos piratas, entendeu? É como meu filho pequeno adora pirata também, ele tá toda uma onda de pirata, eu resolvi ler o Pirata, ele já tá assistindo One Piece também, e tá todo nessa onda meio pirata anarquista. Cuidado pra ele não entrar no partido lá. Não, calma. Ele ainda é muito jovem. É isso, os caras com 40 anos se achando jovem e com bandeira do... Enfim, deixa pra lá. Enfim. Meu filho, no caso, tem 4 anos, tá? Não, tem. Não, ele tá adequado, né? É que tem uns que estão inadequados. Exatamente. Foi por isso que eu fiz essa... Muito bem, obrigado, Acácio, pela participação de novo. Volte mais vezes. Eu e o Divan, a gente tem que ali dar uns vivas, uns salves pro pessoal. Mas obrigado mesmo, cara. Valeu, Abal. Obrigado, Divan. Obrigado aí pela força com o livro.
E obrigado pela paciência de me ouvir falar tanto tempo assim, tomar no cu também. Tá louco, ó. E aí eu escrevo pra vocês depois do jogo da Copa do Brasil. Ah, Ah, maravilha. bom, vou ser sincero contigo, estarei torcendo para o Grêmio Porto Alegre. Não, cara, que sacanagem. Não, mas não, então Tá, é tá, só tá. mais um que vai sofrer aqui, cara, porque a situação tá ruim. Mas não vamos falar disso, vamos terminar em uma nota Não, alta aqui. não. Vamos pros Vamos, vivas! vamos. Vamos pros vivas! Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Cara, que saudade. Eu já tava com saudade do Acácio, cara. Ele nem passou tanto tempo assim desde a, né, como foi da outra vez, mas eu tava com saudade. Não, nós falamos aí, né? Nós falamos que no último programa ele tinha que voltar, porque fazia tempo que não voltava. Aí nesse meio tempo a gente já disse, né? Quem escutou aí já sabe, a gente fez uma banca, nós três, uma banca de mestrado. Aí a gente fez esse Vira-Casacas aqui e periga ter coisa vindo aí, hein? Periga, atenção galera da Unifesp, Ó, né? Talvez eu apareça por lá. Vamos ver. Estamos pensando aí em algumas coisas. Mas muito enfim, bom. overdose do Acácio. O que é bom, né? O que é Ah, bom, não tem contraindicação. Olha, primeiro salve que eu quero mandar aqui, Gabriel Divan, é exatamente É pro Acácio. pro aluno do Acácio, que ele citou, né? Depois ele foi atrás ali, pegou o nome certinho, Vitor Valentim da Silva, que tá lá fazendo uma cadeira com o Acácio, disse que ouviu ele no Vira-Casacas. Grande salve, Vitor, olha ali, ó. Olha, eu vou desfilar aqui um possível carteiraço noveleiro e novelístico aqui, mas Vitor Valentim não era um dos estilistas daquela novela que tinha os dois estilistas em conflito, assim? Não vi essa, cara. Essa eu não vi. Essa tu foi mais noveleiro que eu. Sim, cara, da novela Tititi, né? Ah, novela Que tinha os dois estilistas rivais, aí um era o Victor Valentim. A novela teve até um remake aí, né? Esses tempos aí. Interessante, cara. Mas o Vitor Muito Valentim do Acácio lá, o cara muito bem conectado, né? Tá lá estudando na Unifesp, tá com a Acácio pra lá, faz uma cadeira lá bacana, ou Vira-Casacas, tá bem. Tá mais na moda que os estilistas aí. Tem algum daí ou eu vou daqui de novo? Que eu tenho um monte, cara. A gente recebeu muito carinho nessa semana. Eu vou mencionar aqui, né, o Domenici. E agora vocês também, né? Vocês me complicam, né? Porque eu não sei se é o Domenici, a Domenici, e Domenici, né? Não sabemos aqui. Mas enfim. Domenici disse que, referindo àquele programa lá, o 496, que diz respeito ao lançamento do meu livro, ele falou que estava lembrando algumas questões ali, principalmente quando eu falo de a gente querer matar o monstro por dentro, pelas entranhas, né? Daí aqui ele manda uma canção de Silvio Rodrigues, né, que é Sueño con Serpientes, e coloca a letra lá, né, a respeito desse monstro que engole ele, mas ele rasga por dentro também. E ele pediu um salve aí, tô mandando esse salve, então. Que maravilha, hein? Que bela lembrança aqui, bonito. Bonito saber que a gente inspira essas conexões aí, né? Bom, muito bom, muito bom. Quem nos ouviu também e comentou foi a Rafaela, né? Que já não é a primeira vez que vai nos mandando mensaginha e coisa. Mandou lá no Instagram, ela comentou pra caramba a respeito da Odisseia, do que a Jair me tinha falado. Passou a apoiar mensalmente o Vira-Casacas, Gabriel Divan. E para terminar, tá, a mensagem, ela mandou um abraço pra gente, um abraço pra amiga dela, a Mônica, que ela apresentou o Vira antes da pandemia e que continua uma ouvidora assídua. Ó, grande abraço, Mônica. Opa! E pediu aqui, ó, a ajuda de quem puder ao Gatil, que ela faz trabalho voluntário na região da Tijuca, no Rio. Ó, você que tem Instagram aí, @gatosdefrancisca, @gatosdefrancisca, cuidamos de centenas de gatos com toda a nossa renda, dependendo 100% de doações. E para finalizar mesmo, o gatinho dela, o King Mãozinha, lembra do King Mãozinha, Gabriel Divan? Merece um salve, claro que merece. King Mãozinha sempre merece Salve! salves. É a mão do rei, né? É ou não é? Ah, hein? Quem mandou pra gente coisinha também aqui, pedindo uma divulgação, foi o Rafael Burdi, Gabriel Divan. Ele pediu ajuda para divulgar o podcast da escola deles. Ao final de 2022, em uma tradicional escola da comunidade do bairro Bonja. É Bonja? Bom Jesus? Bonja? Claro, a Bonja. Olha aí. A Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, os professores Rafael Burdi, de História, e Felipe Aguiar, de Educação Física, resolveram reinventar um antigo estúdio de rádio comunitária que há anos estava atirado, servindo como depósito
de um projeto piloto inspirado pelo gosto dos professores por podcasts, como ouvir a Casacas, inspirando, Gabriel Divan, e pela vontade da gurizada em se expressar diante do mundo, surgiu o projeto de podcast escolar chamado Voz 470. Hoje o Voz 470 está disponível no Spotify e no YouTube, conta com mais de 80 episódios produzidos por estudantes e professores. Apesar das políticas educacionais que precarizam a educação pública, seguem fortes na bonja. Eles estão discutindo educação, das relações étnico-raciais e a presença das populações e a história da cultura negra e indígena no Brasil, cara. Ó que massa, de Gabriel Divan. Porra, cara, demais, velho, demais. Quem faz projeto de rádio comunitária / hoje em dia podcast com essa finalidade aí, procurando agregar, procurando criar mais um espaço de voz, assim, eu já sou fã, assim, eu já sou fã de largada, cara. Vamos todo mundo aí dar uma força. Tu vai gostar mais ainda, porque assim, eles pegaram e mandaram uma foto na frente daquele estádio que fica perto de Canoas, sabe? Ah, tá, entendi, claro. Daí quase que eu não mando. Claro, na divisa, Rio Gravataí ali. Mas o que eu ia falar era uma outra coisa, cara. Eu saquei porque que o nome é esse do podcast aí. O senhor sacou, não? Não. Pô, cara, a linha de ônibus do Bom Jesus é 470, cara. Se for outro motivo aí, não me desmintam, tá? Por favor, tá? Mas eu acho que é isso, né? Cara, eu entendo de ônibus, assim. Se tem uma coisa que eu entendo na minha vida é linha de ônibus, assim, cara. Instagram deles é @vozfatima470, então fica o serviço completo, Gabriel. Olha aí, cara, que maravilha. Mas eles são torcedores aí, todos? É unânime, tá? Pra tirar foto na frente da arena, né, cara? Tá louco? Vamos lá. Este salve, este viva, Gabriel, quem vai mandar é você, tá? Opa. Porque a Natália Medici, não... Olha, uma família importante, hein? Financiaram muita coisa aí, financia e vira casacas, apoie. Eu pensei que tu ia pegar pelo outro lado pior da família, eu acho. Não, o lado ruim não, cara. Eu tô falando do lado que incentiva a cultura, né? Precisamos de um mecenas. Eles andam meio desativados, né, nesse setor aí da família. Né? Faz um tempo já, né? Ela mandou um e-mail pra gente assim, ó. Oi, gente. Primeiro queria agradecer por vocês manterem a tradição inca milenar de disponibilizar o podcast para download. Gosto de ouvir vocês enquanto nado e meu fone só aceita MP3. Sempre será, tá? Também quero parabenizar o Gabriel pelo livro. A parte sobre D&G, né? Deleuze e Guattari ou Dolce & Gabbana, um dos dois. Dolce & Gabbana é quando a gente ganha dinheiro com o apoio do Vira Casacas. Por enquanto é Deleuze e Guattari. Me pegou demais, porque minha esposa, que é médica psiquiatra, recentemente tem tentando se enveredar pela esquizoanálise. Frequentemente ela chega em casa se perguntando se tem algum problema cognitivo não diagnosticado porque não consegue entender o que os esquizoanalistas estão debatendo, principalmente quando se trata de Dolce & Gabbana. Aí ela veio me perguntar, porque eu sou doutor em ciências sociais e teoricamente deveria conseguir explicar. E que eu consigo normalmente é deixar tudo ainda mais confuso. É o normal. Eu me compadecia porque lembro do início da graduação quando lia Hegel e me perguntava se por acaso eu não entrava nas estatísticas do analfabetismo funcional. Não. Até que veio o livro do Divan e o podcast e pude mostrar para ela que todos nós das humanas terminamos o doutorado sem ter plena certeza de que fomos alfabetizados corretamente. E que é assim mesmo. A gente briga com o texto e insiste até entender. Com o livro, ela conseguiu entender melhor algumas coisas e voltou bem mais feliz do grupo de esquizoanálise. Já sou apoiadora do Vira e agora vou comprar o livro para dar de presente para ela. Valeu, galera! Saudações do único time tricolor do mundo! O resto são times de 3 cores. Polêmica. Mas qual é o único time? O Flusão, né, cara? Evidentemente. Bom, Flusaço. Beleza. Cara, assim, é uma alegria muito grande, né? Porque eu falo disso, né? Eu deixo claro isso, assim, eu fui pro Deleuze, pro Guattari, pro Dolce & Gabbana, eu fui porque uma questão retrospectiva, eu precisava entender as influências dos caras que eu estava lendo. Aí chegou um ponto que eu disse assim, tá, beleza,
Mas eu vou conseguir aqui? Aparentemente não, mas vamos indo, né? Vamos tentando, como é que é? Vai com medo mesmo, né? Não é não ter medo, é ir com medo mesmo. Aí chegou uma hora que o cara vai se cercando de boas leituras, vai se cercando de apoios interessantes, né? E aí as coisas vão ficando mais palatáveis. Então, inclusive, muita coisa que eu cito ali no livro me apoiou, me ajudou bastante para galgar essa leitura. Então, fico feliz que eu tenha repassado de alguma maneira isso e já estou ajudando alguém, e aí a galera vai estar ajudando outras pessoas, e assim nós vamos formar uma comunidade das pessoas que eram reprimidas na questão de eventualmente achar que nunca entenderiam, né, filósofos franceses complicados, né, e cheios de empáfia e maneirismos. Mas enfim, bem legal, cara, estou muito feliz mesmo, muito obrigado por tudo, aí, apoio, compra do livro, um beijo e qualquer coisa vamos combinar aí, né? Eu mando uma edição autografada. Olha ali. E tu sabe que eu respondi pra ela? Eu disse, ó, vou ler nos salves e vou pegar Gabriel Divan de surpresa, que ele vai ficar muito feliz. Olha aí. Não, pego. Geralmente é surpresa ruim na vida, né? Assim, quando vem alguém e diz tem uma surpresa pra ti. Não, essa é boa, cara. Muito obrigado. Por fim, Gabriel Divan, o Guto, lá no Blue Sky, disse, queria dizer que achei o último episódio do podcast muito necessário, queria aproveitar e pedir no salve um Correio Elegante. Correio Elegante merece outra voz. Olha aí. Um beijo na boca, super carinhoso para meu afeto, Júlio, meu viajante preferido. Aê, Júlio! Cara, peraí, vamos combinar uma coisa aqui. Vamos. O Júlio mobiliza afetos, então, é isso? Porra, sim, total. Viu? Tá quase no Deleuze e Guattari, já tá chegando. Quase, olha aí, tá aí. Tá quase. Mas é o afeto, cara. Caramba, meu afeto. Porra, Manuel Carlos, assim, né, cara? Não. Eu sou clichê, né, cara? Eu já imaginei tocando Keller's Whisper atrás, assim, né? Tipo isso, Muito boa essa sessão de salves, gostei bastante. Isso, é mais ou menos isso, sim. Isso é uma guia, tá? Tomem por uma guia, tal. Aí depois a gente constrói melhor. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo por todos os salves, por todo o carinho que vocês compartilham, pelos correios elegantes que vocês pedem pra gente contribuir, pelos recados que vocês pedem pra gente dar, pela questão dos bichinhos aí, mão do rei, gato, né? Gato paçoca, gato Zidane, né? Como é que é gato? Tinha aquele lá com aquele nome lá que é impossível falar todo, né? Mas enfim, muito obrigado e é claro, eu aviso de sempre, né? Quer dizer, são dois, na verdade. O primeiro é, a gente está aqui por vocês, né? Sempre digo isso, senão era só eu e o Felipe tomar um chimarrão de erva mate mais amarga ali e ficar falando sobre a vida olhando pro teto, né? A gente faz isso aí porque a gente quer popularizar e quer divulgar e quer espalhar entre vocês também, né? Os papos que a gente tem com a galera. Então, valeu demais. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que, né? Somos homens normais, né? Homens inocentes que querem fazer uma publi pra erva mate Baldo, entra em contato aí, Baldo. Messi, entre em contato. Messi, sim, você que está ouvindo nesse momento, tá? Entre em contato com a Baldo e a gente faz uma collab, tá? Isso aí. Messi com a camisa vira casaco tomando um mate, né? Aí. Tchau, pessoal. Tchau. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.